Olá pessoal, eu sou André Seco e esse é mais um vídeo da série de Entity Framework Core aqui no canal Coding Night. No vídeo de hoje nós veremos o novo recurso chamado Shadow Properties, que como o nome já sugere, são propriedades sombra, onde você tem a possibilidade de guardar um dado, uma informação, em uma coluna da sua tabela do banco de dados, mas não tem a obrigatoriedade de escrever essa propriedade na sua entidade, lá na sua aplicação. Então, dessa forma, você deixa o seu domínio, a sua entidade limpa, sem uma informação que talvez não seja tão relevante assim, mas que no banco, a nível da sua tabela, esse dado é importante, então você consegue armazenar ele dessa forma lá. Na sua aplicação, você também consegue manipular essas informações, porém não precisa deixar explícito e escrito essa propriedade lá na sua entidade. No momento que você precisar manipular esses dados dessa propriedade sombra, você pode utilizar o ferramental, as próprias estruturas do Entity Framework Core, para fazer o acesso a ela. Para deixar mais claro, nós vamos ver agora a implementação num exemplo prático. Muito bem, pessoal. Estamos aqui no nosso Visual Studio Code. Eu já estou com o projeto aqui da Shadow Properties. Primeira coisa que eu vou mostrar então, como de costume, é o arquivo de projeto, o nosso CSproj, que mostra que é uma aplicação .NET Core 2.0 e possui um pacote instalado que é o Entity Framework Core.SQL Server. Eu vou trabalhar mais uma vez aí com uma base local SQL Server. Indo aqui para o programa CS, eu tenho então aqui o código da minha demonstração. Como de costume também eu vou mostrar primeiro a minha classe, é uma classe livro, tem as propriedades livro ID, título, autor e ano publicação, tá certo? E aí, pessoal, existem muitos casos onde eu quero ter uma informação no meu banco de dados, tá? Quero ter determinado dado, controlar alguma coisa específica na minha tabela, porém eu não quero deixar explícito, escrever essa propriedade aqui na minha entidade, aqui na minha classe, tá? A fim de não sujar ela, deixar ela da forma como que eu pensei que ela fosse no início, tá? Não preciso colocar algo que eu não vou utilizar a nível da aplicação. Então, para exemplificar, eu tenho essa classe livro, todas as propriedades que estão aqui vão ser refletidas na tabela lá do meu banco de dados, mas eu quero ter uma informação adicional a nível de banco, que é uma coluna que indique a última atualização do meu registro. Então, portanto, tem que ser um date time, certo? Só que eu quero que isso exista, esse campo exista apenas na minha tabela. Como que eu faço isso sem deixar explícito isso na minha entidade? Então aqui eu tenho meu dbContext, meu livros context. Aqui eu tenho meu db7 livros, para acessar a minha tabela. Como de costume também eu tenho o método de configuração, indicando qual provider que eu estou utilizando, SQL Server, e minha connection string, apontando para minha base local. Aqui no onModelCreate, então, que eu estou definindo essa Shadow Property, tá certo? Então, pego aqui o Model Builder, na entidade livro, eu estou definindo que ele vai ter uma propriedade do tipo datetime, e o nome dela vai ser última atualização. Então, é esse nome que a minha coluna da minha tabela do banco de dados vai receber, última atualização. Eu também defini aqui que ele vai ter um valor padrão baseado numa função do próprio SQL, que é pegar a data e hora atual e jogar então nessa coluna aqui, última atualização, quando ela estiver lá na minha tabela, tá certo? Então, se eu não definir valor nenhum para essa propriedade, ela vai receber o valor do getDate, tá? A data e hora no momento que a operação foi executada. Então, isso já basta para eu definir uma Shadow Property, tá certo? E agora, como que a gente trabalha com essa Shadow Property? Como que a gente insere um livro, por exemplo? Tá? Então, aqui em cima, no método main, eu estou instanciando meu contexto, estou excluindo e criando a minha database, para garantir que eu não tenha feito nada em outra demo
e vou deixar a base limpa. Primeira coisa, estou criando 2 livros aqui. O livro 1, que eu estou jogando uma variável aqui, né? Estou criando um novo objeto do tipo livro e colocando as minhas propriedades, título, autor e ano de publicação. Então, esse livro 1 e o livro 2 vão ser 2 objetos do tipo livro. Logo em seguida, eu estou adicionando isso aqui no meu DB7, tá? Pelo add_range. Estou passando os dois de uma vez só e eu estou adicionando eles para poder salvar os dados. Aqui nas próximas linhas temos um detalhe, pessoal. Se eu quiser trabalhar e acessar a minha propriedade última atualização, que só existe lá no meu banco de dados, é uma Shadow Property, então eu tenho que fazer dessa maneira, já que eu não tenho essa propriedade na minha classe livro, então não tenho como acessar ela. Portanto, eu tenho que usar o db ponto, né? Lembrando que o db aqui é uma instância do meu contexto, ponto .entry, e aí eu passo o objeto que eu construí, nesse caso eu estou acessando primeiro do livro, né? Livro 1, ponto .property, aí eu passo o nome da minha Shadow Property, que é última atualização, e estou atribuindo o valor atual dessa propriedade aqui como datetime.now, ou seja, a data e hora atual, né? Mesma coisa para o livro 2, né? Estou acessando da mesma forma também, a mesma propriedade no valor atual, só que eu estou colocando com a diferença de 1 minuto, tá? Só para diferenciar nos inserts. Então eu posso acessar essas propriedades de sombra dessa maneira aqui. Porém, como eu fiz a configuração aqui no meu contexto, mesmo que eu não fizesse aquela operação que eu acabei de mencionar, ele iria receber um valor da data e hora atual, por causa desse hasDefaultValue SQL, tá certo? Se eu não tivesse isso aqui, eu provavelmente ia ter que definir manualmente esses valores como eu fiz aqui. Então, coloquei dos 2 jeitos para vocês verem qual se encaixa melhor no cenário de vocês. Tá? Eu consigo fazer das 2 formas. Depois disso, eu estou dando um db.savechanges para persistir esse dado no banco. Após isso, então eu estou imprimindo aqui na tela alguns resultados do que eu acabei de inserir no banco. Aqui eu estou mostrando uma forma de trabalhar também utilizando e chamando as Shadow Properties no contexto de uma consulta mesmo. Então aqui db.livros, né, meu db7, e eu estou ordenando os dados pela minha Shadow Property. Então ele vai trazer em ordem crescente, né, pela propriedade última atualização, que foi as datas que eu coloquei aqui em cima. Tá certo? Então ele vai ordenar primeiro por isso, lembrando que eu estou acessando por ef.property, passo o tipo dessa property, né? E chamo o última atualização. E aí eu estou fazendo um select, criando aqui um novo tipo anônimo, né? Com o título e uma propriedade última atualização, tá? Também chamando da mesma forma. Então, no final aqui eu faço um for each, para ele iterar em todos os livros que eu tenho aqui na minha tabela. E aí imprimo aqui na tela o título. E também aqui do ladinho nós temos a data da última atualização. Tá certo? Então agora eu vou rodar o projeto aqui. Venho aqui no meu Git for Windows. E já estou na pasta correta. Vou dar apenas um .NET Run. Ele trouxe então aqui os dados, né? Os 2 livros que eu inseri. Título do primeiro, Domain Driven Design, tudo mais. Atualizado em 14/5/2018, às 23h25h50, né? E aqui o outro livro com a data 14/5 também, 23h26h50. Tem essa diferença de 1 minuto porque eu fiz isso propositalmente lá no código, né? Tanto para a ordenação fazer um pouco mais de sentido e também para mostrar para vocês a diferença aqui nos dados exibidos na tela. Tá certo? Foi aqui nesse datetime.now.addMinutes. Ok? Agora nós vamos ver como ficou no nosso banco de dados.
Então aqui eu estou vindo no SQL Server Management Studio, já estou conectado aqui na minha base local, vou dar um refresh, e aqui na minha database eu vou ver como que a tabela ficou, né? Beleza, olha só, eu tenho todas as propriedades aqui que eu defini, né? Autor, título, ano, publicação e também a minha coluna de última atualização, pessoal. Tá certo? Então ela está existindo aqui, eu tenho os dados que foram atualizados no banco, foram inseridos no banco, estão nessa coluna, porém lá na minha entidade, na minha classe, eu não tive que escrever, eu estou utilizando ela como uma Shadow Property. Eu vou listar os dados aqui para vocês verem. Então tá aqui as informações e o dado aqui da coluna última atualização. Tá vendo? Tá tudo certinho, persistiu da forma correta. Esses dados existem aqui só no banco. Lembrando que aqui no meu código, né, eu não tenho essa informação da última atualização. Isso existe a nível de tabela no meu banco de dados. Então, pessoal, como eu comentei, qual é o cenário em que essa Shadow Property é usada e que ela faz mais sentido? É quando eu tenho uma informação, um determinado dado, que ele faz mais sentido estar no banco, né, na minha tabela, e não faz tanto sentido assim ele estar explícito na minha entidade, no meu modelo, na minha aplicação. Então, nesse caso, que a nossa propriedade é a última atualização, eu quero simplesmente controlar a data, né, da última atualização aí do registro no banco de dados. E não, por algum motivo eu não quero que isso fique na minha aplicação. Por isso eu utilizei a Shadow Property, que atende muito bem esse cenário e deixa também o meu código aqui, a minha aplicação limpa, sem a necessidade, sem eu ficar obrigado a ter uma coisa que só é obrigação ou é função da minha tabela do banco de dados gerenciar e armazenar. Ok? Bom, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, o novo recurso chamado Shadow Properties. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.